Olá, bom dia. Eu sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Vamos lá, meu querido Bruno Noblar. Rimou, né? Rimou, não queria rimar não, mas rimou. Bom dia, meu querido Bruno. Olha o microfone, pegadinha do malandro. Acontece. Começar o domingo daquele jeito, Alessandro. Bom dia para você e para toda a torcida do esporte. Hoje, 6 de dezembro de 2020, domingo. Que seja um domingo abençoado aí para o torcedor do esporte. E Deus quem quiser. sabe, pela primeira vez, o esporte não vence o São Paulo lá no Morumbi. Porque pensa numa freguesia, viu, Alessandro? Pois é, meu querido, pois é. Tem que vencer. Tem torcedor que está acreditando na vitória. A gente vai falar, vai detalhar mais ainda nessa vitória contra o São Paulo. Eu, sinceramente, já digo de cara aqui, vocês sabem, né? Você sabe, Bruno, e eu sei também da sua opinião, como é que vai ser mais ou menos, mas o torcedor já entende a gente aqui, né? A gente é para elogiar, então elogia, para criticar, critica, para vaiar, vai, para bater palma, bate, mas eu não acredito numa vitória hoje. No máximo, no máximo, um empate. Mas tudo bem, vamos lá. Tá valendo um empate hoje que, se acontecer, e a gente torce por isso, é para ser comemorado Comemorar. com título, com fogos para título, carreata, o que puder fazer. Claro que não pode, eu estou Verdade. brincando aí por causa dessa Covid. Mas bora começar, como sempre, para alinhar aqui um ou dois assuntos, né, dessa semana. O que é que você coloca para a gente aí, meu querido, para a gente dissertar acerca de... A gente tem a questão política, né, do esporte, que continua aí na questão das eleições. E eu acho que também o outro assunto que a gente poderia trazer é a questão da volta do Thiago Neves, relacionado aí para esse duelo contra o São Paulo. Meu E no Deus. momento que, com todos esses problemas do esporte, o Hernando Brocador segue de fora da relação, né? Nem no banco de reservas vai estar nesse jogo contra o São Paulo. Eu acho que são os dois assuntos aí que a gente pode debater antes da ficha do jogo. Pois é, eu vou logo de brocador. Qual foi a informação inicial que a gente teve, né, no outro jogo? O brocador está fora por problemas técnicos. Thiago Neves para se recuperar fisicamente, né? Para também dar uma relaxada aí e trabalhar justamente essa parte física. Dessa vez é a mesma coisa, né? Eu acredito, né? Eu acredito que sim, Alessandro. E olha, não ir nem para o banco de reservas na situação que o esporte vive, com o Barça lesionado aí, que vai perder o restante do Campeonato Uma Brasileiro. pena. Então, eu não sei qual é a justificativa, porque a gente já está em mais da metade do campeonato e tá Sim. por questões técnicas aí. O Brocador não encaixa no sistema de jogo do Jair Ventura. A verdade é essa. A Eu, justificativa que tem que se dar é essa. pegando esse seu gancho aí, mas eu já ia colocar aqui, se o problema é técnico, como é que o cara pode apresentar um futebol, ou melhorar, ou treinar melhor, ou evoluir, ou trabalhar lá dentro internamente, se o time, quando joga, não joga de uma forma que encaixe o futebol do brocador? Cá para nós, não é por isso. O brocador, para mim, pelo menos até que me digam a outra página, né? A gente está na página 2, né? Segundo jogo, ele está barrado. Vamos para a página 3. Até a página 3 eu não sabia a informação. Para mim, o brocador está fora dos planos de Jair Ventura. Alguém, assim como ocorreu com o Flecha da Ilha, o Neymar do Nordeste, o Rogério. Rogério, assim como ocorreu com Felipe, Lucas uh, Menuto. Minuto, enfim, é por aí, não está apresentando futebol, ou melhor, não tem o perfil que o técnico pode encaixar nesse momento. Seria mais justo dizer isso, né? Acredito que uma questão para não desvalorizar o cara, para ver se ele arruma um clube, deve estar procurando, já está alinhado mesmo financeiramente, porque a gente sabe que brocador, uma parcela dessa negociação é porque o esporte devia a ele, né? Então, Sem devia que dúvida. eu devo, gente, é porque no direito, né, quando você acerta o parcelamento, você está em dia com o jogador, tá? Assim como você ficar devendo alguém ou parcelar uma compra, você está em dia, até o momento que você deixa de pagar, como foi o que ocorreu recentemente com a história do esporte aqui, aliás, várias vezes, né? Se a gente fosse citar. Então, não é melhor
abrir logo esse espaço e contratar outro jogador. É da terceira, da segunda, da quarta. Sei, cara. Eu não estou lá dentro, o problema é de quem está lá dentro, que arrumou esse abacaxi. Então, que vai até o final e trabalhe. Mas não é melhor abrir espaço do brocador e contratar alguém que tem o perfil de não digo nem de jogar retranqueiro, né? Que a gente está dizendo que o Jair não está jogando nem qual é o termo que se usa defensivamente, não é o. Reativo. É reativo, né? Um nome bonito, arretado. Jair não está nem bonito. jogando reativo, está retrancadamente, retranqueiro. Então não é melhor abrir espaço, né? Do que ficar Sem nessa, dúvida. né? Tecnicamente, mesmo que ele melhore, vamos lá, seja verdade. Tecnicamente ele não está, e não está. A gente vinha acompanhando o brocador, aquela coisa toda. Mas coitado, vai voltar, vamos supor que eu esteja enganado, equivocado, você também aqui nos comentários, e que ele se recupere tecnicamente lá dentro. Mas não há espaço para o futebol, que é colocar, se é que eu posso chamar de futebol que o Sport está jogando nas últimas partidas. Não tem espaço para o brocador com esse trabalho de Jair Ventura. Não estou criticando Jair, nem o cara. Eu acho que deve abrir espaço para ele voar aí para outro clube, né, que possa aproveitá-lo dessa forma e o Jair Ventura trabalhar da forma que ele pode aí com os jogadores. Só uma dúvida, ainda pode contratar? Era isso que eu ia comentar, Alessandro, porque a janela de transferência fechou. A janela de transferência fechou, então não tem nem a condição dele jogar uma Série B, por exemplo. Já estamos em dezembro, então não tem nem essa condição. Ou seja, vai ficar encostado aí até... Tá barrado, vai ficar encostado, recebendo dele que é justo, mas não abre espaço para outro jogador. Eu tava com uma pulga que eu disse, rapaz, eu tô falando isso, mas já fechou a parada aí ou não. Aí, enfim, complicada a situação, né? Complicado, e aí vai ficar numa situação que o Sport tá, eu ainda acho que ele vai ter que ser usado pela necessidade, porque o Sport falta peça, né? Você citou aí a questão do estilo de jogo do Jair Ventura. O Sport perde o Bárcia, que era um cara que encaixava da forma que o Jair Ventura gosta de jogar, de um atacante que marca, que luta, que briga, que dá carrinho, recompõe a defesa. Então, para repor essa saída do Bárcia aí, pelo menos tem um Dalberto, que chegou agora do Juventude, pouca gente da torcida do Sport conhece, mas é um cara que tem uma característica parecida. Agora o Hernani, de forma alguma. Eu até posso dar a informação errada, o torcedor que está nos acompanhando pode até me corrigir, mas se eu estou certo, o último jogo do Hernani como titular foi contra o Botafogo, na derrota que o Sport teve na Ilha do Retiro por 2-1, que ele perdeu gols, diga-se de passagem também. Então eu acho que é um cara que o Jair nem pensa em colocar, talvez pela necessidade, se tiver um ou outro mais aí que se machucar, tiver um terceiro cartão amarelo, aí quem sabe relaciona de novo o Hernani, porque o estilo do jogo do Jair Ventura não cabe o Hernani lento, apanhando da bola desde o começo da temporada e não tem velocidade, né? Pior é isso, para um time que joga no contra-ataque, tem até a situação do Thiago Neves aí, né, que a gente faz uma analogia entre o Thiago Neves voltando a ser relacionado e o Hernani não. O Thiago Neves é um cara que poderia ser a referência técnica do esporte, mas tem tido muita dificuldade para jogar porque ele não tem velocidade. E no jeito que o esporte joga, precisava que fosse um cara mais novo, que fosse um cara mais ágil, para tentar buscar contra-ataque, porque o Thiago Neves não tem mais físico para isso. Então muito se cobra, o Thiago Neves não tá jogando. Bola mal chega nele. E quando chega, ele não tem velocidade para dar uma arrancada do meio campo e buscar algo. Deixa eu botar uma pimenta aí nessa conversa, nessa sua opinião. Thiago Neves não tem bola para ser aquele cara que, tipo Diego Souza, não comparando literalmente, mas não pode pegar a bola, toma fulano, de cara, opa, toma Beltrano, e correr para um rebote ou um retorno de bola para ele para pegar de frente. Nem isso ele está fazendo. Eu achava que podia. Pois é, isso é que é o mais frustrante. Isso é o que é mais frustrante, porque o Thiago, desde que chegou aí, fez 2 gols, né, com a camisa do Sport. E ainda assim você via que em alguns momentos dos jogos, por mais que fossem poucos, você via que ele tinha condição de, se ele tivesse jogando metade da bola que já jogou em outros clubes, no Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, ele poderia ajudar muito mais. Porque uma vez ou outra a bola chega na meia-lua para ele dar uma finalização ou ele tentar deixar alguém na cara do gol, mas nem isso ele está conseguindo fazer. Parece que é um cara que, quando chegou, teve toda aquela felicidade da torcida que precisava, né? Acreditar que algum jogador poderia. Incentivada pelo clube, numa história de nevar em Recife, que não nevou até agora, né? E pelo que eu estou vendo aí, dificilmente vai nevar, pelo que ele está mostrando, o que é pior, né?
Pois é, então, com toda a ação de marketing que teve, né, em questão da chegada dele, você vê que dessa forma ele não consegue oferecer muita coisa em campo. Se o Sport fosse um time que tivesse mais peças individuais, que fosse um time que atacasse mais, que soubesse propor jogo, Thiago Neves sendo um cara ali para participar bem do jogo com outros ao seu redor, poderia ser bem mais utilizado. Mas ele tendo que ser a referência sozinho para puxar contra-ataque, zero condições para o Thiago Neves fazer isso a essa altura do campeonato, a essa altura da sua idade e também preparo físico. O Sport tem um reforço, né, do Brocador não ir para o banco, é um reforço, abre espaço para alguém no banco. A gente tá brincando, mas né? O Brocador não há muito tempo aliás, não encaixa com o perfil do Jair Ventura de escalar o time. E tem esse, para mim, hoje, Thiago Neves jogar ou ser escalado. Vai ser escalado, você acha, ou ele vai para o banco? Você Eu escala, acho aliás, que Noblar Ventura escalaria ele de titular voltando, partindo também pela premissa que eu e Pedro Maranhão desconfiamos que também tem um quê de puxão de orelha em Thiago Neves. Você eu concordo com escalaria você. o banco? Vamos lá, por parte para eu responder isso. Eu acho que no último jogo ele não ter sido relacionado foi essa ideia de dizer, ó, a gente vai te cobrar também, né? Porque você chega e tem um salário melhor que você pode, entre aspas, andar em campo. Então, eu acho que hoje existe uma possibilidade dele ir para o banco de reservas. Para mim, não é certeza que ele vai começar o jogo como titular. A gente vai passar aí daqui a pouco, ao longo do Bom Dia Rubro Negro de hoje, a provável escalação do Sport, que tem ele começando jogando. Mas eu acho que existe a possibilidade dele ficar no banco de reservas. Pro time que o Sport tem, eu botaria ele começando jogando, sabendo que ele pode entrar e mais uma vez ser pouco participativo. Mas, pro pouco que o Sport tem, eu ainda acho que tecnicamente fico na esperança que ele consiga fazer algo diferente, pelo menos uma bola parada, né? Que ele nesse campeonato, acho que no jogo contra o Inter, né, ele cobrou uma que o Marquinhos fez o gol de falta, contra o Bahia também cobrou que o Marcão fez. Então, pelo menos na bola parada, porque o Júnior Tavares no jogo passado contra o Santos, com todo respeito ao Júnior Tavares, foi uma tristeza. No primeiro tempo ele cobrou 3 ou 4, que 3 foram na mão do goleiro do Santos, uma no primeiro pau. Realmente o Sport não conseguiu aproveitar quando foi o Júnior na bola parada, e ele nesse jogo nem está disponível, né, por questões contratuais. Então, se a esperança é pouca e é bola parada, pelo menos ver se o Thiago dá um toque de qualidade, que também já faz tempo que ele não capricha nesse aspecto. Simbora. Qual a segunda pauta aí da gente hoje? É a política do esporte, né, que está Política. muito viva aqui no Eu Pratico Esporte. Essa situação, né, que eleição em março, eleição em dezembro. Antes da gente começar a falar sobre isso, Alessandro, só ia citar que essa semana que passou agora, eu vi que teve eleição lá no Paysandu, né? Foi uma das equipes aí que chamou a atenção, né? Que mesmo com o campeonato lá, o Paysandu agora está na Série C do Brasileiro, mesmo com o campeonato em andamento, conseguiu ter uma eleição organizada, tudo mais, o presidente lá já está eleito, então foi um raro exemplo aí de um time que escolheu ter a eleição antes do seu campeonato nacional terminar. Rapaz, teve uma tal de uma. O Sport entrou na justiça para evitar uma liminar, né? Porque o Nelo Campos e o Eduardo Carvalho entraram para poder ser em 18 de dezembro, conforme era para ser antes. Mas eu conversei com uma pessoa importante nesse processo, que é o Leonardo Cruz. Dentre algumas coisas, o conteúdo é exclusivo para membros, tem muita coisa errada, né? Vamos lá, os dois candidatos, né? Isso é uma afirmação do próprio Leonardo Cruz. O Leonardo diz assim, inclusive foi a chamada nossa, o Leonardo diz assim, caramba, no dia que acharam que era o golpe, né, do Conselho Deliberativo, para quem não sabe, eu sou muito de lei. Pode, então pode. Não tem essa de não é ético, não é. Se pode, meu amigo. Então, para não poder, mude. Se reúna e mude. Porque, como eu digo aqui, o Eu Pratico Esporte não é só para ver escalação, quem chega, quem sai e bater palma, não. Aqui é para cobrar em todos os aspectos. Inclusive, se tivesse errado, a gente cobraria. Mas juridicamente permitido, como é permitido o executivo fazer uma proposta de, aspas, emenda o novo Conselho Deliberativo, o novo Estatuto do Esporte. Não há como, desculpa, antes do que eu ia falar,
os candidatos foram para a Ilha do Retiro pelo horário da manhã, só que os candidatos, né, segundo o Leonardo Cruz, o Eduardo e o Nelo, né, foram lá, segundo o Leonardo Cruz, foram para a Ilha do Retiro pela manhã. E ele até brinca, porra, os caras querem presidir o esporte e não sabem nem do horário do clube. Porque existe uma canetada de Milton Bivar, enquanto presidente, à época, de que o esporte, para economizar energia e os funcionários, essa coisa toda, quando joga no sábado, a segunda-feira só abre à tarde. Os candidatos foram de manhã para tentar colocar, né, dar entrada lá com Dona Rose, na secretaria. Quando joga no domingo, a segunda é fechada. Então, ele brinca, inclusive, com isso. Mas, trazendo para cá, é direito do clube, e quando o Conselho Deliberativo recebeu esse pedido dos natos, dos presidentes natos, esse pedido foi colocado, porque é uma competência do Executivo, o Executivo voltou para o Conselho Deliberativo e disse, o que vocês decidirem, a gente faz. A manobra não é cara, está dentro do preceito, dentro da legislação rubro-negra lá do Estatuto. Então, se pode, não há de se falar em golpe, em nada. Senão, caramba, se está seguindo a lei e é golpe, o que não é golpe? Como é golpe? Enfim, mudaram a situação. Então, claro que há interesses, eu venho dizendo, né? Eu não boto nem meu barco nem no mar, nem boto na terra. Mas eu digo há muito tempo, a situação quer botar um candidato, queria. Hoje, ninguém ali da situação, ninguém, do porteiro ao presidente, se candidatar a presidente do esporte, não ganha uma eleição de 5 de condomínio, nem de prédio caixão, e muito menos de uma prédio da Avenida Beira-Mar. Porque ninguém ali ganha, ninguém. Então, a bronca é essa. Mas eu acho que o negócio é muito maior. Não é só situação botar um candidato. É que, segundo as informações que eu peguei, Bruno, de vários grupos, o que pega é que, segundo informações dos bastidores, de pessoas, de fontes, o Gustavo do B, eu não tenho nada contra, pelo contrário, conheço o Gustavo, respeito, sigo ele me segue, enfim, tenho nada, mas eu estou falando de informações. Segundo informações, o Gustavo do B apoia Nelo Campos, Nelo, que era de Milton, que tem Jorginho Peixoto, que era de Arnaldo Barros, e tem também o Leonardo Lopes, que também é meu amigo, mas é informação, eu não tenho que omitir informação, nem administrar informação em nome de A, de B, de C. Todos eu conheço, colegas ou amigos, mas aqui é um trabalho sério. Então, existe isso? Existe. Então, vamos ficar de olho nessa história aí, porque quem perde é o esporte, né? Quem perde é o esporte. Hoje tem um bocado de problema nos editais do esporte, tem um bocado de problemas aí, que eu não, até para não me alongar, e também porque tem conteúdo exclusivo aí, se você não é membro ainda do nosso canal, vários conteúdos aí para você seguir. E essa de Leonardo Cruz, muita gente assinou para assistir, porque Léo é polêmico, tem um jeito de falar, né, único, e a galera, pô, o que foi que Léo falou, né? Como é que Léo falou? Mas é um cara porreta, um cara que é rubro-negro, tem seus erros e tem seus acertos. Mas eu falei pra caramba e não deixei tu opinar, cara. Não, eu acho que você resumiu tudo muito bem da situação, Alessandro, sabe? Essa eleição do esporte no conjunto da obra, acho que ainda tem muita coisa para acontecer. É até bom que ela seja só em março, sabe? Porque a gente vai ter muita novidade ainda nesse quesito. Então, nesse momento, é o que você falou, a gente vem entrevistando aqui os candidatos, né? Sabendo essa situação do esporte. Agora foi curioso essa questão aí da segunda-feira, né? Tem muita gente não saber que quando o esporte joga domingo não tá aberto lá na segunda-feira. Eu, por um acaso, não sabia disso, viu, Alessandro? Se não sabe do horário que está aberto o clube, vamos saber se tem projeto, planejamento, o que é que tem lá. Que tem que saber. Meu amigo Nelo Campos, meu querido Eduardo Carvalho, Belém não, que Belém voltou, inclusive, para ir para março, né? Mas tirar é bom na hora. Quando eles vierem para cá, eu vou tirar onda. Eu não perco a piada, não. Perco amigo. Perco amigo, arruma a confusão. Mas é verdade. Não perco, não. E outra coisa, a gente tem que estudar. Eu vi Jair Ventura falando com uma pessoa que eu não vou dizer e perguntando de eleições, como é que está esse processo? Não sei o quê, parará, não vou dizer o resto do conteúdo. Então, há sim essa preocupação da comissão técnica, sim, embora ele tenha negado na entrevista, não, fechar o grupo, mas isso é conversa para a torcida.
para os bastidores, que aí eu não sou o túmulo para esconder informação, eu vi, né? Meninos, eu vi essa informação e acho que é assim. Só não sei se, e nem vou afirmar isso aqui, deixo a briga para a turma lá, se realmente era viável para agora, até porque acho que não seria viável. Tem uma lei que proíbe eventos com mais de 300 pessoas. Aí você diz, não, é 300 pessoas, mas sai 300 e entra 300. Não é 300 por evento. A lei diz que é por evento. 300 entraram, acabou-se. E a eleição do esporte passa dos 3 mil votos, né? E fora aquela galera que fica, né, puxando o saco, batendo nas costas dos candidatos e alguns outros trabalhando, alguns poucos trabalhando. Isso é verdade, né, Sandro? É pouca gente que tá ali, mas eu gostaria que, se fosse possível, acho muito complicado isso um dia virar uma moda, uma maioria, mas seria interessante que pudesse ter algo muito bem organizado virtualmente, sabe? Porque eu acho que poderia aumentar o plano de sócio para quem é de fora, para que eles participassem também, isso e aquilo outro, mas é muito difícil de conseguir eu fazer vou lhe isso dar dizer, certo. eu também sou pelo online, a gente colocou para membros, exclusivamente para membros, o Grêmio, a gente está colocando o Vasco, tudo de volta aí de novo, né? Divulgando de novo que tem já para exclusivo para membros, para você comparar esses grandes clubes com o esporte, inclusive clubes que têm mais história do que o esporte em termos de título, mas em termos de organização o esporte é melhor, surpreendentemente. Não vou dizer qual, tá? E tem outros que você fica assim, Inter, Grêmio, Flamengo, outros tantos lá. Seja membro, R$ 2,99, que você, se não é ainda, você vai ver. Está lá exclusivamente. A questão da online é dinheiro, tem que ter auditoria, não é contratar um sistema e colocar, tem que auditar. Quem vai pagar? Como é a auditoria? Vai testar como? Seria dia 18 de dezembro, pelo menos seria, porque até agora não tem. Então, acho pouco tempo. E quem vai pagar? Eu não vai conseguir introduzir isso. Não tem mais tempo, tem essa questão. Agora é aguardar, cara, concentrar o Campeonato Brasileiro e esperar que em março esses candidatos, quiçá também sejam os candidatos, ainda tem isso. Uma coisa é o esporte estar na primeira divisão, outra coisa é o esporte na segunda divisão, outra coisa é o cara ser presidente e já está rolando campeonatos. Então vai ser tudo atípico, eu não sei se os candidatos que estão aí continuarão sendo candidatos. Tem isso também. Exatamente, daqui para março tem muita coisa para mudar ainda, Alessandro, e a gente com certeza vai estar acompanhando tudo aqui na Eu Pratico Sport TV para passar para o torcedor rubro-negro. Eu tô curioso, eu acho que vai ter bomba daqui para o final desse mês, vai ter alguém desistindo aí, apenas uma opinião, tá longe de ser informação, mas eu acho que a gente vai receber uma notícia dessa daqui a pouco. Segundo meu amigo Milton Bivar, rapidinho, só para você já começar no material mesmo do jogo, segundo Milton Bivar, e é mesmo, aspas, ciúme de macho com macho é o pior que tem. Já estão com ciúme porque fulano teve mais espaço, Beltrano teve espaço. Porra, tu tá com assessoria de comunicação, caramba? Pede a tua assessoria de comunicação para ver quem tem com mais espaço, quem tá com menos, e pede para ele pedir um tempo para tu aqui. Porque eu há 7 anos que eu não fico atrás de candidato para trazer para cá, não. As assessorias é que mandam para a gente as agendas, mandam as informações. Alessandra, a gente queria falar. Alessandra, a gente sei que. Ou, quando há um problema, que foi o caso, vou dar um exemplo. A gente chamou Nelo não veio a semana passada. Né? Então, por exemplo, a assessoria de Nelo e Nelo Campos não podem reclamar. Chamei e não veio. Então, o bicho perdeu a chance. A sabatina vai acontecer se ele continuar candidato. Pena que agora perdeu o sentido de ter sabatina com ele ou com qualquer outra pessoa. Então a gente vai fazer, se a eleição foi em março, sabatina de novo com outros, porque a realidade do esporte será outra. Então, ciúme de macho, aspas, abre aspas, ciúme de macho com macho é o pior ciúme que existe. Fecha aspas, Milton Bivar. Bora pro pré-jogo? Seria Bivar, caixa alta, Milton, né? Como o pessoal gosta de colocar para escrever aí. Pronto. É por aí o caminho. Bora pro pré-jogo, meu querido. Vamos embora para esse pré-jogo. As eleições do esporte aí estão bem movimentadas. Daqui para final do ano, daqui para março, quando realmente tiver, né, confirmar, tem muita água para rolar e o torcedor com certeza vai estar acompanhando a gente aqui no Eu Pratico Esporte. É bom que o Alessandro me deixou sozinho na câmera nesse exato momento e eu estou percebendo que eu estou com um fundo novo aqui, né? Aqui mudou um pouquinho, ainda estou me acostumando com essa visão e também estou acostumando com o meu aparelho. Por isso que ainda estou
me adaptando com essa nova voz ainda, porque o aparelho de vez em quando incomoda, tá? Então, pro torcedor aí, se a minha voz estiver diferente, é essa a justificativa. Botei essa semana que passou agora e tá uma maravilha para se acostumar, viu? Mas enfim, entrando no pré-jogo de vez, hoje tem São Paulo e Sport, direto do Morumbi, às 4 horas da tarde. Jogo enorme aí para o Sport, que infelizmente é um freguês de carteirinha do São Paulo, né? A última vez que o Sport ganhou do São Paulo na Ilha do Retiro foi em 2001. Se você quer lembrar aí até quantos anos 2001 faz, fazem 19. Eu tinha 4 anos de idade, pra você ter noção, em 2001 eu tinha 4 anos, eu não vi esse jogo aí que o Sport venceu do São Paulo, vi na Arena, quando o Sport venceu 2 vezes aí, 2014, 2015, mas o Sport não vence o São Paulo na Ilha do Retiro desde 2001. E no Morumbi... Se perguntar se eu vi o jogo, eu tiro você do ar. Não, nem ia lhe perguntar, mas eu acho que você lembra, viu, Alessandro Matias? Eu até ia lhe perguntar, brincando, se você lembra da última vez que você viu o Sport ganhar do São Paulo no Morumbi, mas você não precisa nem responder porque não existiu. O Sport nunca ganhou do São Paulo no Morumbi, 2 empates aí que tiveram recentemente, ambos em 0-0, foi o máximo que o Sport conquistou jogando contra o Tricolor Paulista. Esse ano a ficha do Sport, nesse momento, 45 jogos, com 14 vitórias, 14 empates e 17 derrotas. Na Série A, o Sport entra em campo hoje em 16º lugar, com 25 pontos em 23 jogos. São 7 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Nesse segundo turno, o Sport ainda não venceu, né? A última vitória do time rubro-negro foi no último jogo do primeiro turno contra o Atlético Paranaense. Desde então, perdeu pro Vasco e Atlético Goianiense em casa, começou com um empate, né, lá contra o Ceará, na primeira rodada do segundo turno, e também foi derrotado aí para a equipe do Santos no último jogo lá em São Paulo, por 4-2. Desfalques do Sport para o jogo de hoje. São 4, né? O Barça, que está lesionado aí, vai ser o restante do campeonato. Tem o Adrielson e o Marquinhos, que estão suspensos aí, ambos pelo 3º cartão amarelo. E o Júnior Tavares, que não joga por questões contratuais. Para quem não sabe, o Júnior Tavares pertence ao São Paulo. Ele estava no time de Portugal, mas o passe dele é do time paulista. A provável escalação do Sport hoje tem que ter muita cautela para a gente dizer, tá? Mas ela é mais ou menos assim. Luan Poli no gol, Patrick na direita e Sander na esquerda, os 2 laterais. A zaga, se tiver 2 zagueiros, deve ser o Maidana e o Chico, se for 2 zagueiros apenas. O meio-campo pode ter 3 volantes, Ricardinho, Marcão e Márcio Araújo, porém, um desses 3 volantes pode sair para a entrada do Thierry e ficar 3 zagueiros. No meio para frente fica Lucas Mugni, Thiago Neves e Dalberto, com parêntese aí, né? Que pode ser ou a estreia do Dalberto, ou o Jonathan Gomes, ou o Mikael. A minha opinião, já passando essa provável escalação. Se for jogar com o Chico na zaga, tem que ter 3 zagueiros. Não dá para ter 2 zagueiros apenas e colocar o Chico em uma situação de risco aí, que ainda não tem experiência para jogar de forma segura a Série A. Então você tá vendo aí, Ricardinho, Marcão, Márcio Araújo e o parêntese Rafael Thierry. Eu acho que vai ser o Rafael Thierry na zaga, no lugar de um desses 3 volantes. Não necessariamente é o Márcio Araújo. Pode ser até o próprio Ricardinho ou o próprio Marcão. Minha opinião, queria ver o Marcão começando jogando. Eu acho que o Marcão tem mais desarme do que o Ricardinho e o Márcio Araújo no meio campo. Então é um pouquinho mais no achismo aí, porque está longe de estar confirmada essa escalação do Sport. Mas à frente deve ter aí Lucas Mugni, Thiago Neves, e eu acho que ele vai começar com o Dalberto. Ele deve querer alguém da mesma característica que o Barça aí, que marca o lateral. Então deve ter a estreia aí do atacante que acabou de chegar do Juventude. São Paulo do Fernando Diniz, time que começa o jogo hoje na liderança do Campeonato Brasileiro, né? A moral do São Paulo tá lá em cima, é um time que não sabe o que é perder há 10 jogos. Então, é muito favorito o São Paulo para o jogo de hoje. Para quem não sabe um pouco da temporada do São Paulo, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Mirassol, foi eliminado na fase de grupos, né, da Copa Libertadores da América e eliminado também na segunda fase da Copa Sul-Americana. Só que ele está vivo na Copa do Brasil, já está na semifinal da Copa do Brasil, né? Recentemente tirou o Flamengo e agora lidera o Campeonato Brasileiro com um jogo a menos.
O Sport, por exemplo, tem 23 jogos na competição, São Paulo só tem 22 e já conquistou aí 44 pontos. São 12 vitórias, 8 empates e só 2 derrotas. Essas 2 derrotas aí aconteceram para Vasco e também para o Atlético Mineiro. Desfalque do São Paulo? Não tem. Fernando Diniz tem todo o time aí à disposição para a partida. Qual é a provável escalação? Você está vendo aí embaixo da tela, que deve ser um 4-4-2 na teoria. É o Thiago Volpe no gol, na direita Juan Fran, a zaga Arboleda, Bruno Alves e na esquerda o Reinaldo. No meio campo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes. No ataque, Luciano e Brenner. Tem que ter muito cuidado com esse ataque, que vem jogando muita bola, e esse Brenner aí tá com a média de gols muito alta nessa temporada. Passar a arbitragem, que tem o Felipe Fernandes de Lima como homem do apito, árbitro de Minas Gerais. Ele vai ser auxiliado pelo seu xará, Felipe Alan Costa de Oliveira, que também é de Minas Gerais, e o assistente de número 2 é do Paraná, o Sidmar dos Santos Meurer. É o sobrenome aí do Sidmar dos Santos Meurer. O árbitro de vídeo vai ser de Minas Gerais também, que é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Essa é a ficha do jogo que acontece hoje às 4 horas da tarde, lá no estádio do Morumbi, Alessandro Matias. Eu estou assistindo uma série na Netflix falando sobre a família real. Legal porque eu gosto de história, tem os componentes do século passado e tal, política mundial, fala também, mas tem uma frase que eu me lembrei agora, né? Deus salve a rainha, não tem? Lá na Inglaterra, Deus salve a rainha. Antes era Deus salve o rei, antes da rainha Elizabeth, agora é Deus salve o esporte hoje. Minha Nossa Senhora, olha o time do São Paulo, e quando você me diz que não tem um desfalque, não Thiago tem um para fazer efeito. Arboleta, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Dani Alves, Gabriel, Sara, Igor Gomes, Luciano e Brenner. O time vem empolgadíssimo, fora de casa, o Sport joga fora de casa. Meu Deus do céu, eu chamo um palavrão aqui agora, mas ninguém merece. Meu Deus do céu, caramba, bicho. Sei não. Situação muito complicada. Desde já o Sport tem que secar o Vasco, né? Que é o que pode passar o Sport aí na 17ª colocação. O Vasco entra em campo hoje contra o Flamengo. Contra o Grêmio, lá no Rio Grande do Sul. Então aí é um adversário muito forte, né? Se o Grêmio pelo menos ganhar do Vasco, o Sport pode perder, que não vai, pelo menos nessa rodada, entrar na zona de rebaixamento. É muito pouco, tem que torcer pelos outros, né? Mas já um adendo aí, que se o Sport não conseguir ponto, como não deve conseguir hoje, que o Vasco não vença lá o Grêmio e o Sport possa permanecer, pelo menos por mais uma rodada aí, fora da zona de rebaixamento. Tô até conferindo se o Vasco empatar, né? O Vasco só passa o Sport se ganhar. Mesmo se o Vasco empatar lá no Rio Grande do Sul, chega aos mesmos 25 pontos, só que o número de vitórias do Sport é maior. Então o Sport ainda assim consegue dormir mais uma rodada longe do Z4, que é onde a gente quer que o Sport esteja cada vez mais distante. Lembrando que nós não estamos torcendo contra, né? Como alguns poucos dentro da gestão pensam ainda, né? Tem gente que acha isso, contra. Né? Mas o torcedor sabe, a gente fala a linguagem da torcida, a torcida entende, sabe, por isso que faz sucesso aqui o canal e nossa equipe cada dia mais melhora, né? Cada dia mais, melhora. Mas é dificílimo acreditar Deus queira que a gente esteja errado, de acordo com dados, de acordo com tudo que a gente está vendo do esporte, que assim mesmo surpreenda e ganhe. Um gol bambo de mão, qualquer coisa, lamão de Dio, qualquer coisa desse sentido, a lamão de alguém de Recife, enfim, mas eu não acredito não, sinceramente, não queria falar isso, mas aqui eu não tenho como dizer, e eu acredito que o torcedor mais fanático que vai estar hoje com sua bandeira, em a bandeirinha do esporte, camisa, tomando sua cerveja, acredito numa vitória. Se der um empate, vamos comemorar. Inclusive nessa segunda-feira, né? Não só no marcação, que diga-se passagem, já emendando, marcação agora, nessa segunda, começa a ser fechado somente para membros do canal Eu Pratico Esporte, o marcação que tem à frente aí o Noblar, né? O Vini também está participando direto com a gente, eu vou falar com o Vini para ficar fixo com a gente aqui também. E já estou introduzindo ele aos poucos. Aos pouquinhos, quando eu vejo, ele já está aliás, ele já está no time, não sabe, né? Ou não percebeu ainda. Verdade. Ótimo. Vini é jornalista lá da Folha de Pernambuco, né? O Vini, tá?
Exatamente, acabou de sair da Folha, diga-se de passagem, viu? Terminou essa semana lá na Folha, porque além de jornalismo, ele tá fazendo outra especialização e tal, aí agora conseguiu outro trabalho, aí saiu da Folha agora, passou quase 2 anos lá, fez um trabalho arretado lá, para quem não conhece, o Vinícius Cavalcante. Vou conversar com ele para ele vir também para o Bom Dia. De repente, dá para escalar o homem no Bom Dia. Mas, enfim, o Marcação vai estar com o sinal fechado a partir dessa segunda-feira. Então, você que não é membro, seja, né? Tem vários conteúdos aí. O Marcação vai ser mais um deles, que nasceu assim, com a degustação que a gente chama, aberta para todo mundo. Sucesso de audiência, toda segunda-feira, 8h30 da noite. Então, você, torcedor rubro-negro, R$ 2,99, tem planos aí que você está liberado sinal de tudo aqui, né? Não só o que a gente libera para todo mundo, mas e promoções exclusivas, né? Com apenas a partir de R$ 2,99. Bruno, segunda-feira, está com a gente, no caso, amanhã. Tem também o Bom Dia Rubro-Negro, que eu estarei com Lenilda, minha querida Lenilda, falando, se Deus quiser, né? Deus salve o esporte, quem sabe um pontinho já tá bom demais para a gente vibrar nessa segunda-feira. Sem dúvida, Alessandro, sem dúvida. Eu vou perder uma parte do jogo do esporte, porque acabando aqui agora o pré-jogo hoje, tô seguindo a caminho de Caruaru aí, trabalhar num joguinho lá do Campeonato Pernambucano Sub-20. E aí ficar acompanhando um pouquinho de longe aí, virtualmente, digamos assim, o jogo do esporte. E quem sabe com o resultado que com certeza deixaria o torcedor feliz, né? Não perder lá no Morumbi já seria motivo de muita festa. Mas eu sei que você vai assistir o jogo depois, que você é um cara competente, e a gente vicia, quer ver o jogo. Vai perder uma parte, mas quer ver aquela parte para poder falar depois. Eu brinco, Alessandro, brinco que eu acho que eu sou um pouco sadomasoquista, sabe? Tem uns jogos assim, eu fui rever Bragantino e Sport, que eu não pude ver na hora o jogo que o Bragantino venceu o Sport por 2-0. Cheguei e fui reassistir para ter uma análise e tudo mais, e vou te dizer, me arrependi, mas tinha que assistir, né? Faz parte do trabalho, é normal pra gente. Pois é que nem filme, você não sabe se o filme presta ou não, futebol é pior ainda, porque é 2 timaços, mas a pelada retada. Ou 2 times ruins e de repente faz um timaço, um jogaço, né? É meio diferente de cinema, mas não é diferente de cinema, mas é uma coisa que conquista e é por isso que a gente gosta. Bruninho, meu querido, vamos embora, né? Tá na hora, torcer agora que termine um domingo feliz para o esporte e que nessa segunda-feira, né, a gente esteja aí, se Deus quiser, comemorando algum ponto do esporte em cima desse terrível São Paulo, né, no sentido de timaço, de fase arretada, né, e para lascar o esporte tá pegando ele nessa fase agora. Pois é, Alessandro, um abraço para você e para todo o torcedor do esporte que está nos acompanhando aqui no domingo. Desejar um bom término aí de final de semana e que o esporte possa ajudar aí a melhorar o humor de todo mundo. E como você já falou, marcação 8h30 exclusivo para os membros aqui do Eu Pratico Esporte a partir de amanhã, hein? Fica ligado que tem muita coisa boa lá. Um abraço, Alessandro. Abraço, querido. Só para complementar, só um programa por mês vai ficar com o sinal aberto. Qual, Alessandro? Não sei. Aí, não sei. Quem não é Vamos membro... sortear. Né? Vamos ver. Valeu, galera. Brunão, obrigado, querido. Mais um dia aí. Vamos embora. Eu que agradeço. Para todo mundo, um excelente domingo. Sorte ao esporte. Beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Tchau, tchau. Valeu.